curiando na encruza, quando a banda me chamou. Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu vê se demanda, Exu é curador. Exu vê se demanda, Exu é curador. Estava curiando na encruza. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje, eu, toda a minha equipe, a Aninha de Oxum, estamos aqui para ofertar para vocês mais um encontro. Mais um dia falando sobre os nossos amados Exus. Olha que coisa gostosa! Hoje nós vamos falar da hierarquia dos Exus. Isso mesmo, os Exus também têm as suas ordens, as suas hierarquias. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre esta parte tão importante, tão interessante, que é a hierarquia dos nossos amigos Exus. Como nós já vimos aí no capítulo anterior, os Exus são os mensageiros dos orixás aqui na nossa terra. É através deles que os orixás podem manifestar-se, mas manifestar-se nas trevas. Para cada chefe, na linha dos Exus, existe um subchefe de falange. E na Umbanda, temos, depois do subchefe de falange, nós temos os falangeiros, que são as entidades correspondentes. Então, nós temos uma hierarquia. Sempre alguém está trabalhando sobre a vigilância. Sempre alguém está trabalhando sobre o comando de uma outra entidade. Então, o falangeiro, ele trabalha sobre o comando de um subchefe, o subchefe sobre o comando de um chefe e assim sucessivamente. Isso que nós vamos entender hoje. São equipes e as equipes de Exus sempre estão nas zonas infernais. Mas que interessante! Eles estão nas zonas infernais, mas eles não vivem nelas. Mesmo não fazendo parte destas zonas infernais, eles passam a maior parte do tempo nelas, nessas zonas infernais. Devido a essas características, devido a eles estarem ali em contato direto com estas zonas, chamadas zonas infernais, os Exus são confundido muitas vezes com os quiumbas. Os Exus estão divididos de forma hierárquica e aí também entram os quiumbas. Os Exus estão divididos em escalas. São escalas hierárquicas. Nestas escalas temos os Exus que estão ligados diretamente aos orixás. E aqueles Exus que também, sob influência de orixás, estão ligados aos trabalhos mais próximos das trevas, nestas zonas, exatamente nestas zonas infernais. Mas, desde as trevas, quais são essas trevas que os Exus estão ligados? Eles estão ligados às trevas desde a quem ele presta a mentoria, e até o consulente. Ou seja, as trevas do médium. Isso mesmo.
Ele é mentor daquele médium, então ele está presente nas trevas daquele médium. E também nas trevas de todos os consulentes. Até aqueles irmãos que vivem nas trevas e que contribuem na vida terrena. Então, os Exus são ali que eles trabalham. Nós vimos no nosso encontro anterior que eles eram os policiais, né? Que eles estavam sempre nas zonas umbralinas, isso mesmo, nas zonas mais pesadas, mais densas, né? Nas zonas infernais, nas trevas, mas são nas nossas trevas. Não existe inferno, não existe treva, não temos que ter medo do inferno, porque ele não existe. Ou bem, será que existe? O céu e o inferno, eles existem desde que nós propiciamos a existência dele. Então somos nós que criamos o céu e nós que criamos o inferno dentro de nós mesmos. Então, nós temos as nossas trevas, nós temos o nosso céu e nós temos o nosso inferno. E aí que os nossos amados e queridos Exus trabalham, dentro deste inferno criado por nós mesmos. Olha que interessante, somos nós que criamos este inferno. Bom, é muito mais fácil, é muito mais comum nós vermos as pessoas trilharem sobre o caminho das trevas, o caminho tenebroso. Mas por que isso acontece? Quando um convidado, um consulente chega a uma casa de axé, ele não chega porque ele está maravilhado, porque ele está de bem com a vida, porque ele está vivendo assim o seu momento de plenitude maioral. Ele não chega na casa de axé porque ele está feliz. Ele chega na casa de axé porque ele está nas trevas. Ele chega na casa de axé porque ele precisa de um alento, de um socorro. Então, é aí que muitas vezes o nosso amigo Exu tem que trabalhar, nessas trevas. Por isso, este é um dos motivos que nenhuma engira de Exu, o meu, o seu, todos os terreiros lotam. Lotam. Mas por quê? Porque exatamente é aonde a pessoa se sente melhor. Aonde o Exu vai trabalhar. Nas zonas mais trevosas, então a pessoa ela se sente bem indo lá. Porque ele sabe que ali Exu vai trabalhar. Mas Exu não trabalha sozinho. Exu trabalha sobre comandos. Assim como eu, assim como você, assim como todos nós, trabalhamos em comando. Então, o Exu também, ele trabalha sobre comando de alguém, de alguma entidade, de algum orixá. Ele trabalha sobre o comando, sobre vários comandos. E vamos conhecer então para quem que os Exus trabalham. Os Exus trabalham dentro de uma hierarquia. E a hierarquia dos Exus, elas dividem-se em ciclos e graus. Estão divididos e classificados de cima para baixo. E são 3 ciclos. Dentro desses 3 ciclos estão compreendidos 7 graus. Mas por que existe esta divisão de ciclo e divisão de grau? Na realidade, eles têm que atender a um pedido. Eles têm que atender a um chamado. Os Exus, eles vão lá para trabalhar um para o outro, atendendo comandos para resgatar das trevas, para resgatar das minhas trevas, das suas trevas, das zonas umbralinas,
aquele irmão que necessita de resgate, aquele irmão que precisa evoluir. Mas eu não posso pegar um Exu, por exemplo, um Exu assim, um Exu do terceiro ciclo, do sétimo grau, por exemplo, e mandar para uma zona umbralina. Não. Este Exu, ele não vai para a zona umbralina. Este Exu, ele tem comandados que vão. Então vamos conhecer um pouco esta hierarquia. O terceiro ciclo compreende o sétimo, o sexto e o quinto grau. Já no segundo ciclo, nós temos o grau quarto. E o primeiro ciclo compreende os graus terceiro, segundo e primeiro. Então, é em uma escala de cima para baixo. Vamos conhecer e explorar estes ciclos e esses graus. Vamos lentamente, porque causa uma certa confusão esta hierarquia. Tanto que aqui, aqueles que vão receber as nossas páginas do livro, no capítulo 11, eu vou estar mandando para vocês assim que nós terminarmos o nosso encontro, vai receber, e eu tive assim o carinho de montar um esquema, um organograma e uma pirâmide. Os três para facilitar esta compreensão. Fica meio confuso, mas eu procurei colocar de uma forma onde todos possam ter acesso e cada um, dentro da sua aptidão, vai conseguir entender, mesmo que seja de forma diferente. Vamos lá. O terceiro ciclo. Como é que funciona? Dentro do terceiro ciclo, eu tenho o sétimo, o sexto e o quinto grau. Neste ciclo, encontramos os Exus coroados. Exus chamados coroados, como nós vimos no nosso encontro passado. E quem são? Só revivendo um pouco a nossa memória. Exus coroados são aqueles que têm, assim, uma grande evolução. Eles já atingiram a evolução. Eles já estão na função de mando. Eles ordenam, eles mandam. E estes Exus não são os Exus que estão no seu terreiro, tá? Eles são outros tipos de Exus. Eles são coroados. Eles dificilmente se apresentam em um terreiro ou se apresentam como guardiões de um determinado médium. Eles são chefes de falanges. Recebem as ordens diretas dos chefes das legiões da Umbanda. Pouquíssimos, raros. Olha, eu nunca presenciei a manifestação deste Exu em algum médium. Porque o seu teor vibratório é muito grande. Não conheço ninguém, nenhum médium, que tenha tido, assim, pelo menos ao meu ver, né, a manifestação de incorporação destes Exus coroados. Acredito até que um médium muito bem preparado, né, não sei se seria capaz de receber um Exu desse. Um Exu coroado como guardião de um médium, eu acho meio difícil, porque ele é guardião de uma legião de médiums, de uma equipe gigantesca de médiums. Nós estamos falando aí em milhares de médiums. Então, um médium só, eu acho meio difícil, mesmo porque a força energética dele é muito grande.
eles são, na realidade, esses chefes, eles são chefes de terreiros, eles são guardiões de terreiros, de nações. Eles não reencarnam mais. Os Exus coroados já passaram por este grau evolutivo, então não há mais reencarnação. Eles já esgotaram há tempos os seus karmas, então não existe mais resgate kármico. Sendo assim, não há mais necessidade de reencarnação. No 7º grau estão os Exus, chefes de legião. E para cada linha de Umbanda, temos um Exu no 7º grau. Portanto, temos 7 Exus, chefe de legiões. Não podemos esquecer, dentro da linha de Umbanda, nós temos 7 linhas. Se nós temos um Exu, chefe em cada legião, então nós temos 7 Exus, chefes de legião. No 6º grau estão os Exus, chefes de falange, que atendem aos comandos do chefe de legião. Então nós temos 6º grau, Exu, chefe de falange. São 7 também, 7 chefes de falange, subordinadas a cada Exu, chefe de falangeiros. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender. Para cada Exu, chefe de legião, eu tenho 7 chefes de falange. No total, 7 vezes 7, eu vou ter 49 Exus, chefes de falange. Mas não paramos por aí. No 5º grau estão os Exus, chefes de subfalanges. Ou seja, desses 49, para cada um desses 49 chefes de falange, eu tenho os chefes de subfalanges. Então, para cada 49, de 49, eu tenho 7 para cada um dos 49. São 7 Exus, chefe de subfalanges, subordinados a cada Exu, chefe de falange. Portanto, nós vamos ter aí 343 Exus, chefes de subfalanges. 7º, 6º e 5º grau, eu desconheço a incorporação desses Exus. Tá? Eles são assim extremamente seletos, eles são extremamente fortes, eles são extremamente refinados dentro do seu teor vibratório, e eu não conheço, eu desconheço a incorporação desses irmãos Exus. Se é que eu posso chamá-los assim de tão grande nível, se eu posso chamá-los de irmão. Vamos agora então para o 2º ciclo. O 2º ciclo é um ciclo que só tem um grau, o 4º. No 2º ciclo estão os Exus do 4º grau. Neste ciclo encontramos os chamados Exus cruzados ou Exus batizados, que são subordinados dos Exus coroados. Já tem a noção do bem e do mal, são Exus mais comuns, e estes sim é que se manifestam nas nossas casas de axé. São estes Exus batizados, cruzados, que se manifestam em nossos terreiros. Esses são os nossos amigos Exus que pertencem às nossas casas. E eles também têm a função de subchefes. Eles fazem parte da segurança de todo o terreiro. Então eles amarram toda a parte de seguridade do nosso terreiro, não permitindo que outros irmãos adentrem ao nosso terreiro, exceto se for autorizado por eles. O campo de atuação desses Exus está
nas sombras, está entre a luz e a treva. Estão ainda nos ciclos de reencarnação. Então, aquele nosso amigo, né, o nosso Calunga Grande, por exemplo, ele ainda está no ciclo reencarnatório, né? Então, ele pode a qualquer momento, quando chegar a hora dele, ele agradece por estar aqui e vai reencarnar. No quarto grau estão os Exus chefe de agrupamento, que são 7 Exus chefes de agrupamento, e estão subordinados a cada subchefe de falange. Então, além de nós termos Exus no quarto grau, que são subchefes, nós temos ainda aqueles Exus que são chefes de agrupamento, que trabalham para o chefe de subfalange. Portanto, da mesma forma, 7 para cada um, perfazendo um total de 2.401 Exus chefes de agrupamento. Já no primeiro grau, no primeiro ciclo, aliás, com licença, no primeiro ciclo, nós já temos os Exus que pertencem ao terceiro, segundo e primeiro graus. Esses Exus, que são os que mais nos preocupam, que são os que mais pedem permissão para entrar em nossas casas, que são os Exus que mais precisam. É diferente agora. Agora ele não vem dar, mas ele vem buscar. Agora ele precisa. São esses Exus que precisam, que estão no terceiro, no segundo e no primeiro grau. Ou seja, eles estão na base da pirâmide. Dentre esses Exus, nós temos duas qualidades. Nós temos 2 tipos de Exus dentro deste ciclo. Nós temos os Exus espadados. No outro encontro eu falei que nós íamos falar um pouco dos Exus espadados. Exus espadados, eles são subordinados dos Exus cruzados e batizados. O seu campo de atuação encontra-se na sombra, diretamente na sombra. Lá dentro, nas trevas. Muitas vezes, esses Exus estão ali para fazer a ligação entre o mundo trevoso com o mundo terreno. E temos também os Exus pagãos. Esse nós já vimos lá no nosso encontro anterior. Exus pagãos são os quiumbas. São subordinados aos Exus dos níveis acima. E são aqueles que não têm assim muito discernimento. Ele ainda não tem muita distinção entre fazer o bem e fazer o mal. Para ele, tanto faz como tanto fez. Fazer o bem, fazer o mal, para ele é a mesma coisa. Aí que entram aqueles magos que falam para você assim: traga o seu amor em 3 dias, desmancha o casamento, você vai receber uma fortuna se fizer o pacto com fulano. São os quiumbas, não são Exus, são quiumbas. São chamados de Exus, mas são Exus pagãos. E eles estão lá na base da pirâmide, ou seja, na escória da pirâmide. São conhecidos também como rabo de encruza. Olha só que coisa, né? Rabos de encruza. Então, é assim, a sobra do resto.
entende? É aqueles espíritos, aqueles irmãos que estão ainda num processo de evolução ainda muito rudimentar. Eles aceitam qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo. Faz qualquer coisa, desde que se pague. Mas desde que se pague bem. Não são nada confiáveis. E a paga deles está ligada geralmente e diretamente a bens que se compreende em vícios aqui na Terra, né? Bebidas, comidas, fumos, bens materiais, emoções nefastas, sexo abusivo, violência. Então, eles se alimentam disso. Eu gosto de dar um exemplo. Todos nós aqui já assistimos aquele filminho lá, né? Os Monstros S.A., como eu falei lá no encontro passado. Vocês lembram quando os monstrinhos chegavam lá e brigavam com as crianças, assustavam as crianças, elas gritavam, entravam em pânico, acordavam assustadas, chorando, e aquilo enchia um tubo para eles, o qual eles iam se alimentar? É exatamente isso que acontece com esses Exus pagãos, esses quiumbas. Eles provocam no humano esta sensação de ira, essa sensação de raiva ou essa sensação de prazer vazio, e ele se alimenta desta energia. Ele se apropria desta energia. E ali ele vai produzir cada vez mais a necessidade do terreno, do humano aqui na Terra, de produzir cada vez mais alimento para ele. Então, ele fica, vai, briga, né? Usa droga, usa bebida, e o cara vai, quanto mais ele bebe, mais ele quer beber, mais o Exu fica satisfeito, o Exu tido como Exu, né, que é o pagão, o quiumba, ele fica mais, e aí precisa ir para onde? Precisa ir para uma casa. Precisa ir para uma casa de axé. E aqui na casa de axé, ele vai ser doutrinado. Aqui na casa de axé, se ele não quiser ir embora, ele vai ser amarrado. Ele vai ser amarrado pelos Exus que estão lá no 4º grau e vai ser levado para a escola, para a compreensão. E eles são acorrentados. Só que esta corrente não pertencem ao Exu, os Exus do 4º grau. Não, pertencem aos Exus do 1º grau. Esta maldade, esta imperfeição se torna a corrente que o amarra. E a partir do momento que ele consegue se libertar desses desejos nefastos, as próprias amarras que ele mesmo provocou vão se dissipando. E ele recebe, então, a liberdade, é resgatado e começa todo um processo para que ele consiga mudar de grau em grau. Quando o Exu faz algo errado, eles são castigados pelos seus chefes e querem vingar-se de quem os mandou a fazer coisa errada. São quiumbas capturados e depois adaptados ao trabalho dos Exus. Então, quando um quiumba é capturado, ele passa por todo um processo para ele fazer o mal. Ele vai fazer o mal, ele começa a trabalhar em lugares inóspito, ele começa a trabalhar com maldades, separação, enfim. Quando ele faz alguma coisa que não está certo, o próprio chefe dele castiga ele, olha aonde vai chegar, castiga ele, e ele vai castigar quem? A quem pediu para que se fizesse. Até o momento que ele consegue
através de um terreiro, através de um ilê, através de uma casa de axé, alcançar o nível de um Exu de 4º grau. Ou seja, um Exu de 4º grau vai lá e resgata este Exu. Protege ele do seu chefe. E a partir do momento que ele aceita ir para um lugar melhor, ele deixa de conhecer só o mal, passa a conhecer o mal e o bem, e aí ele então se encaminha para as escolas espirituais, aonde ele poderá, não estou dizendo que acontece, mas ele poderá também passar de nível e ir para num grau evolutivo, poderá virar um Exu também, né? Um Exu do 4º grau, ao qual trabalha nas casas de axé. Muito bem. No 3º grau, o campo de atuação dos Exus pagãos são as trevas. Eles conseguem se infiltrar facilmente nas trevas, nas organizações trevosas, né? E são muito usados pelos Exus dos níveis do 4º nível, devido a esta facilidade de penetração nas trevas. Então eles conseguem fazer isso. Ou seja, a partir do momento que ele começa a ter discernimento do bem, ele passa a trabalhar deixa de trabalhar para os comandos dele e passa a trabalhar para os comandos dos Exus do bem, dos Exus que já conhecem o amor, que é o Exu do 4º grau, os que estão no nosso terreiro, e eles passam a trabalhar para os Exus que trabalham no nosso terreiro, indo até as trevas resgatar aqueles que estão lá. Ou seja, até a característica deles é de espírito trevoso, então ele consegue chegar lá, tá? De forma mais fácil, sem ser assediado. A mesma coisa acontece com uma lenda, como é que eu posso dizer? Uma mitologia americana, né? Que nós conhecemos como o Dia das Bruxas, né? Sabe por que as crianças, os adultos lá do povo americano do norte, sabe por que eles se travestem de bruxos, de feiticeiros, magos, monstros, esqueletos, etc? Porque, segundo a lenda deles, a mitologia deles, os espíritos trevosos estão livres. E para que eles não machuquem os humanos se o travestem de caveiras, bruxas e se misturam entre eles. Então, é mais ou menos isso que acontece. Os Exus, os Exus, os quiumbas, acabam se misturando nas trevas para poder resgatar aqueles irmãos sem serem atacados. No 3º grau, estão os Exus chefes de colunas. Agora, nós não estamos falando de falange, estamos falando de colunas. No 3º grau, os Exus chefe de colunas, eles são 7 Exus chefes de colunas e estão subordinados a cada Exu chefe de agrupamento. Portanto, ele vai se perfazer aí num total aproximado de 16.807 Exus chefes de coluna. E esses chefes também têm, cada um, 7 Exus, que estão subordinados a eles, que são os Exus que estão no 2º grau. Estão os Exus chefes de subcoluna. Também são 7 Exus de subcolunas e estão subordinados aos Exus de coluna. Portanto, eles se perfazem aí em 117.649 Exus chefes e subchefes de colunas. Estes Exus também chefiam alguém. Eles chefiam os Exus que estão na 1ª coluna. Os Exus que estão ali na raspa do tacho. Então, os Exus integrantes da subcoluna são, assim, milhares de espíritos que estão nesta condição.
E cada vez mais nós vamos ter estes Exus da primeira coluna. Cada vez mais. Mas por que eles aparecem cada vez mais e vão aparecer cada vez mais? Enquanto o homem não tomar para si o amor, não tomar para si a humildade, a bondade, ele sempre vai produzir o sentimento nefasto, o sentimento de maldade, de ira, de inveja, cobiça, e vai alimentar esses Exus da primeira coluna. Mortes em massas andam acontecendo. Muitos desses irmãos que deixam o corpo físico, muitos deles, mas muitos mesmos, são dotados de sentimentos ruins. O que será que os esperam? Será que eles vão direto para o céu que ele criou? Se ele criou aqui na terra o céu, é para lá que ele vai. Mas se ele criou dentro dele um inferno, uma treva, é para lá que ele vai. E tornar-se-á um espírito, um quiumba ou um Exu do primeiro grau, da escória, e terá que ser resgatado, como nós vemos nas nossas casas de axé. Outro dia, o senhor Exu Caveira resgata um irmão que vem e pede alento. O senhor Caveira, que é um Exu acostumado a trabalhar nos cemitérios, oferece a esse irmão um abraço, um alento, uma palavra de conforto, e resgata este irmão, levando esse irmão ao conhecimento do amor, às escolas espirituais. Então não existe Exu ruim. Aqueles que estão no nosso terreiro, nos nossos terreiros, nos nossos ilês, nas nossas casas de axé, jamais fará o mal. Eles estão lá sim para promover o bem, o amor, o resgate daquele que precisa. Os Exus rabo de encruza, em geral, como diz o Pai Pedro, eles não são ruins. Mas eles não são ruins e nem bons. Eles não conhecem a luz. Esses Exus, eles são interesseiros. Eles querem alguma coisa em troca. Então, para ele, tanto faz fazer o bem como fazer o mal. Para ele, tanto faz. Mas se ele, enquanto encarnado, promoveu dentro dele uma treva, promoveu um inferno, então ele vai viver dentro não do inferno cósmico, mas do inferno interior, aquilo que ele produziu dentro dele, até que ele seja resgatado. Um dos maiores resgates é o perdão, o auto perdão. Só para nós entendermos, nós temos aí, vamos só fazer aqui um apanhadinho geral. 7º grau, 7 Exus, chefe de falange. 6º grau, 7 vezes 7, 49 Exus, chefes. 7º grau, Exus, chefe de legião. 6º grau, Exu, chefe de falange. 5º grau, 343, subchefe, chefe de subfalange. 4º grau, 2401, chefes de
de agrupamento. Terceiro grau, nós temos lá 16.807 chefes de coluna. Segundo grau, 117.649 chefes de subcoluna. E no primeiro grau, milhares e milhares e milhares que integram esta coluna, que são os nossos quiumbas. Depois nós temos um organograma e logo em seguida nós temos uma pirâmide. Esta pirâmide, então, vai estar lá no topo da pirâmide, no cume da pirâmide, os Exus coroados, esses Exus que pertencem ao sétimo, sexto e quinto grau. No meio, nós temos os batizados, que são do quarto grau, esses nossos amigos que geralmente estão nas nossas casas de axé, e na parte inferior, na base da pirâmide, nós temos os Exus pagãos, terceiro, segundo e primeiro grau. Mais uma vez, é provado que a vida espiritual se assemelha e muito à nossa vida material. Somos cópias destes mandatos, desses mandamentos, porque todos nós temos um chefe, né? Ninguém aqui não tem um chefe. Mesmo você, meu amigo, que tem o seu próprio negócio, você tem o seu chefe. Você tem aquele que vai mostrar para você qual o produto que ele quer, qual o serviço que ele quer. Ah, mas ele é meu cliente. Ele é teu chefe. É ele que fala para você o que ele precisa, o que ele quer. Ah, eu não quero assim, não quero assado, não gosto disso, não gosto daquilo. Para mim, você vai trabalhar para mim? Vou. Você vai prestar um serviço para mim? Vou. Então vai ser feito do jeito que eu quero. Então, todos nós temos chefe. E você, meu amigo, que trabalha numa empresa, assim como eu, tem sempre uma hierarquia. Você tem que responder ao seu chefe. E não dá para você olhar para o seu chefe e falar assim: vou fazer o que você quer, não. Eu não vou fazer o que você quer. Isso não existe, né? A gente sempre tem que fazer o que o nosso chefe determina. Assim é com os Exus também. Falar de Exu é muito bom. Falar de Exu é muito bonito. Mas falar de Exu é muito complexo. São inúmeras as informações que não são assim apresentadas. Lentamente, nós vamos conhecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouco dos detalhes destes grandes mestres da magia, esses grandes mestres do poder. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre este poder. Este poder que vem desde lá da África. Este poder dos Exus. E vamos falar no nosso próximo encontro de Exu Orixá. Não Exu entidade. Até agora estamos falando de Exu entidade, mas vamos entender um pouco de Exu Orixá, deste poder. Hoje vimos sobre as classificações hierárquica e, no nosso próximo capítulo, conhecer um pouco mais sobre os Exus. Eu convido você, meu amigo, você, meu irmão, a estar conosco no próximo encontro, aqui na segunda-feira, ou no próximo podcast, porque é lá que nós vamos falar um pouco sobre as expressões, os gestos, as palavras usadas e mencionadas no culto ao Senhor Exu. Então, meus queridos, tenham todos uma grande semana. Exu no terreiro.
Ó. Exu no terreiro é rei, na Incruz ele é doutor. Exu vê se demanda, Exu é curador. Laroi Exu, Exu Mojubá. Nos vemos na próxima semana. Fiquem na paz de Oxalá e guardado pelos nossos amados Exus. Até!